Viajar é o ato de marcar sua vida para sempre. Uma forma de se conectar com pessoas do mundo todo. Conhecer novas culturas e descobrir novos sabores. Com a bagagem cheia de histórias, voltamos para casa com um sentimento de liberdade, com a certeza de que não somos mais os mesmos. Pelo mar, pelo ar, pelo rio ou pela terra, não importa. O que levamos são as experiências. Descubra um novo jeito de viajar. Experimente o mundo de uma maneira diferente. Vale Representações. Experiências e conexões ao redor do mundo. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos ver se a gente já tem um pessoal aí, se estamos ao vivo mesmo. Galera, estamos aqui para o terceiro webinar. Vou chamar a minha colaboradora, colega, co-apresentadora. Tudo bem, dona Cássia? Oi, gente, bom dia, tudo bom? Gente, vocês estão vendo a gente? Coloquem aqui no chat, só para a gente saber que deu tudo certo. Estamos traumatizados da última vez. Mas eu acho que agora deu certo. Tô tentando ver aqui quantos já entraram. Pois é, nosso terceiro webinar desse semestre, hein, Cássia? Isso, estamos finalizando aí o intensivão de fluviais. Então, quem estava no primeiro e no segundo, muito bem. Chegamos aí na nossa última fase dos cruzeiros fluviais. Espero que vocês tenham gostado bastante. Mas ainda tem uma programação muito boa de webinars aí pelo semestre. E no finalzinho desse eu dou um spoiler do próximo. Tenho certeza que vocês vão gostar. Muito bem. A gente começou há 3 semanas atrás? Isso. Com o webinar que é Cruzeiros Fluviais para iniciantes. Para iniciantes. Isso mesmo. Que foi bem legal, né? Tivemos mais de 150 pessoas ao vivo. Show de bola. Show de bola. Muita gente nova, muita gente que a gente nunca tinha ouvido falar. Muito obrigado pela participação de todos. Para quem não sabe, no nosso YouTube, VL Representações, tem um canal com os webinars, tudo gravado lá, tá, gente? Não é por falta de conteúdo e material que vocês vão ficar com dúvidas. É só acessar lá, é livre, né? Se você gostar, pode seguir o canal, é legal. A gente gosta também, né? Depois a gente fez na semana seguinte, né? Fizemos um terça, outro segunda, a parte 2, que foi Cruzeiros Fluviais, Companhias e seus diferenciais. Exato. Focado, evidentemente, nas companhias que estão no nosso portfólio, né? Também foi ótimo, tivemos um probleminha técnico de saída, né? Porque essa nossa plataforma, que é o Eventials, que vocês fazem inscrição e tudo mais, ela não entrou no ar, não teve jeito. Nós tivemos que mudar na última hora, aliás, última hora não, né? Meia hora, 20 minutos depois, para o YouTube. E aí o pessoal migrou e aí foi tranquilo, foi tranquilíssimo. Muito bem, e hoje a gente está aqui para, como a Cássia falou, finalizar a maratona de Cruzeiro Fluvial. Vamos falar de destinos, né? Espero que esteja tudo em ordem. Deixa eu ver aqui com a minha galera. Tá tudo em ordem, tá passando ao vivo, tá tudo certo, vamos lá. Então, Cássia, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, obrigado. Já são 10h35, a gente vai começar, digamos que no horário, né? Porque a gente estava fazendo essa introdução para o pessoal poder entrar. E é isso, vamos lá. Vamos falar hoje de destinos dos fluviais.
Isso aí, muito bem. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia para quem está passando friozinho, que nem a gente aqui em São Paulo, para quem não está passando friozinho, porque eu sei que um monte de gente está passando calor. E muito bem, a gente vai falar de destinos. Então, a gente já falou, né, a introdução dos cruzeiros fluviais, a gente já falou como funciona, o que inclui, a gente já falou das companhias, das principais diferenças, o que uma tem, que a outra não tem, qual que tem o melhor perfil para o seu passageiro. E agora a gente vai falar de destinos, né? Você vai entender agora um pouco melhor, e a gente vai passar pelos destaques dos principais destinos e onde você vai vender para o seu passageiro, né? Você vai vender o cruzeiro, mas por onde esse cruzeiro vai passar. Aqui a nossa equipe, novamente, o nosso time quase completo, 99% completo. A gente tem mais uma pessoa que trabalha aqui no nosso criativo, que é o Guilherme. Nas próximas apresentações tem a fotinha dele. E vamos falar agora de por onde os cruzeiros passam, né? Quando a gente pensa em Europa, ainda é uma coisa muito nova para as pessoas lembrar dos rios da Europa, lembrar que eles serviam para transporte, para locomoção, e as pessoas não têm essa memória, porque como aqui no Brasil não é tão comum a gente usar os rios para turismo, a gente até usa, mas não tanto, né? A gente não associa isso tão rapidamente quando a gente pensa em Europa. Muita gente pensa em viajar de trem, pensa em fazer terrestre, mas os rios estão ali, rios muito bons, muito grandes, e muitos deles com essa parte de navegação turística. Então, esse mapa ele ilustra muito bem por onde é possível navegar. E aqui ainda está faltando uma coisinha ou outra, porque esse mapa ele é de uma companhia específica, então tem um ou outro destino que essa companhia não faz, mas que também a gente vai falar hoje. Então a gente vai falar dos rios principais, das paradas principais, e não tem só cruzeiro fluvial pela Europa, né? Apesar de ser o foco que a gente vai falar mais hoje no treinamento, a gente tem cruzeiro fluvial também em outros pontos do mundo, né? A gente tem cruzeiro pelo Nilo, ali no Egito, que é um destino que muitos de vocês provavelmente, quando a gente fala em cruzeiro fluvial, muita gente pensa no Nilo. Fala, eu nunca pensei na Europa, mas eu já fiz no Nilo, já vendi no Nilo. Então o Nilo é um dos mais comuns e a gente tem opções também pelo Nilo, a gente vai falar sobre ele. A gente tem opções na Ásia, passando ali por Camboja e Vietnã, uma opção interessantíssima, super exótica e super bacana para o seu passageiro que gosta de fazer Ásia, que tem vontade de ir para lá. E a gente vai ter, a partir de 2025, do comecinho de 2025, uma opção aqui pela América do Sul, aqui em cima, na Colômbia, né? A gente falou um pouquinho isso no webinar anterior, a companhia Ama Waterways vai ter 2 navios no Rio Magdalena, lá na Colômbia, então em breve a gente vai ter uma opção super aqui próxima com um aéreo super fácil. Então, de novo, a gente não tem só cruzeiros fluviais pela Europa, mas a gente tem também por várias outras opções no mundo, e a gente vai falar um pouquinho delas. Começando, a gente vai falar do quê? Do Rio Danúbio, né? O Danúbio ele é o segundo maior rio da Europa, ele só está atrás ali do Volga, na Rússia, e eu digo que ele é um dos principais cruzeiros, principais rios para um primeiro cruzeiro. A maioria dos passageiros, quando eles pesquisam o cruzeiro fluvial, quando ele chega na sua agência, ele fala, eu vi um tal de cruzeiro fluvial, ele acaba perguntando do Rio Danúbio. Então é um rio que é muito bom até para você indicar, caso o seu passageiro não tenha perguntado, como uma primeira opção. O famoso Danúbio Azul, mas ele não é azul, desculpa decepcionar vocês, mas ele é um rio belíssimo, mesmo não sendo azul. Ele tem saídas o ano todo, então a gente tem saídas de dezembro a dezembro, janeiro a janeiro, a gente tem agora com todas as companhias que a gente trabalha. Todas as companhias que a gente trabalha têm opções de cruzeiro pelo Rio Danúbio, então isso é muito bom, porque ele tem bastante opção de diversas faixas de preço, de budget, de perfil de passageiro. Ele passa por vários países, então isso é até um argumento de venda para você falar para o seu passageiro, que ele vai passar por vários países num cruzeiro só, sem precisar ficar desfazendo e fazendo mala. Uma coisa bacana do Danúbio é que ele passa por capitais famosas, as capitais imperiais, né? Que tem esse roteiro, ele tem muita relação com o Império Austro-Húngaro. Então vocês vão ouvir muitos vídeos. As capitais imperiais, muitas operadoras vendem esse pacote terrestre até como capitais imperiais. Então ele passa por Viena, ele passa por Budapeste, ele passa pela Eslováquia, por Bratislava, não é tão famosa quanto Budapeste e Viena, mas também é uma capital, e ele também tem cidades menorzinhas. Então ele é um equilíbrio muito bom para você apresentar para o seu passageiro, e ele tem uma parte muito boa de navegação. Então eu falo que ele é um cruzeiro fluvial muito bom para todos os quesitos. Passa em cidades grandes, cidades pequenas e tem uma parte muito boa de navegação. E vamos ver agora um pouquinho de como é, de fato, o Danúbio. De alguns destinos, gente, eu vou passar alguns vídeos para vocês, de fato, sentirem como se estivessem lá. Vamos lá. The legendary Danube River has inspired artists and musicians for centuries. Along its riverbed, cities were born, castles were built, and kings and queens were crowned.
And when you join us on board one of AMA Waterways award-winning river cruise ships, you will sail through the grand capitals and charming villages where many of these castles remain, including the ruins of Dürnstein Fortress in Austria, where Richard the Lionheart was once held captive. You can hike up to this fortress and as well as spectacular castles in Budapest, Bratislava and Passau, or paddle along the riverside on one of our complimentary bike tours. On our guided tours, you can see where Mozart was born, and The Sound of Music was filmed in Salzburg, or follow the footsteps of the imperial Habsburg family in Vienna. Of course, one of the best ways to explore the Danube region is through your taste buds, and we are delighted to combine a tasting of Bavaria's famous pretzels and beer with a festive cultural experience at our exclusive year-round Oktoberfest in Vilshofen, just for AMA Waterways guests. You can also taste the famous wines from the vineyards, both on board and on shore. Muito bem, gostaram do Danúbio? Como eu disse para vocês, ele não é azul, mas não deixa de ser um rio belíssimo e um rio muito, muito bom para você oferecer para o seu passageiro até como um primeiro cruzeiro. Alguns destaques... Oi? Deixa eu só lembrar uma coisa. Quando entrar vídeo, eu tiro o teu som, tá? Então... sim, eu dei uns segundinhos para falar, assim que ele percebi, acabou. Dessa vez eu percebi, mas é só para lembrar, tá? E Danúbio, hein? Que legal, hein? Adorei. Faz tempo que eu não faço Danúbio. Que coisa. Verdade, os últimos que você fez foram pelo Reno. No Reno é demais. No Reno você fala mais, pode deixar. Alguns destaques e algumas informações importantes antes de eu deixar o Ricardo falar, mas prometo que eu vou deixar ele falar, gente. Os cruzeiros de Danúbio, eles 99% saem ou terminam em Budapeste e eles saem ou terminam da Alemanha. Né? Esse mapinha que eu coloquei, ele termina ali em Regensburgo, mas pode ser também Passau, pode ser também Vilshofen e pode ser também Nuremberg. Então são essas cidades possíveis para ou começar ou terminar o seu cruzeiro o seu cruzeiro pelo Danúbio. Porém, em todas essas cidades, o aeroporto grande mais próximo é Munique. Então, quando você for pensar no aéreo para o seu passageiro, Munique é a melhor opção. E, se eu não me engano, tem até voo direto saindo aqui de Guarulhos. As companhias estão voltando a fazer voo para Munique. Então, ele pode sair da Alemanha e terminar ali em Budapeste, ou ao contrário. Né? E alguns destaques, né? Um concerto de música clássica em Viena. Viena tem um apelo muito forte de música clássica. E a maioria, se não todas as companhias, oferecem como uma experiência, como uma excursão, os passageiros irem assistir um concerto de música clássica em Viena, então você não precisa se preocupar em procurar um teatro, procurar um espetáculo, ele vai ter isso junto, incluído na tarifa dele, né? Uma cidade muito legal e que poucos passageiros às vezes pensam em conhecer, em colocar no roteiro, é Bratislava, que é a capital da Eslováquia. É uma cidade encantadora, pequenininha, mas com bastante coisa para conhecer, muito bonita, muito rica em cultura e em história. A gente também passa pelo Vale do Wachau, não sei se estou falando certo, meu alemão, eu vou ficar devendo um pouco na pronúncia do alemão, gente. O Vale do Wachau, ele é patrimônio da Unesco, inclusive, e ele tem muitas vinícolas e região de vinhos. Os vinhos dessa região são muito famosos, então se o seu passageiro também gosta de vinhos, ele não vai passar nenhum aperto nesse roteiro, ele vai sim conhecer ou tomar, reconhecer vinhos maravilhosos dessa região. Novamente, Budapeste, tem muitas atrações, Castelo de Buda, tanto o lado Buda quanto o lado Peste, me enrolei, o parlamento. Normalmente nos roteiros as companhias já colocam um pernoite em Budapeste, então o passageiro tem experiências, excursões em Budapeste incluídas, mas ainda assim é sempre legal você colocar mais uma ou duas noites em Budapeste, seja no começo ou no final, para o passageiro realmente vivenciar Budapeste, porque tem muita coisa para fazer. Então uma, 2 noites a mais em Budapeste é uma boa pedida para o seu passageiro. E Ri, pode complementar. Ricardo? Oi, desculpa. Eu estava aqui mudo. Jessica Krumlov é um ponto alto também. Jessica Krumlov é demais. Aquela cidade
é uma coisa de louco. Parece que saiu de filme de extraterrestre, né? E vale super a pena. E é o que você falou, né? É um roteiro com uma boa quantidade de navegação cênica, né? O Vale do Baixão é maravilhoso, por ser patrimônio histórico da Unesco, é uma coisa que está tombada, ou seja, você não pode mexer, então é lindo, é lindo. É um dos roteiros, aliás, é o principal roteiro para os iniciantes, diga-se de passagem, né? Exatamente, eu sempre falo que o Danúbio é uma ótima indicação de primeiro cruzeiro para os seus passageiros. E Český Krumlov, gente, fica na República Tcheca. Se alguém está em dúvida, apesar dos cruzeiros não passarem, o rio em si não passa pela República Tcheca, essa excursão é próxima, então tem essa opção em muitos roteiros para você ir até Český Krumlov. Então, além de todos esses países no mapa, você tem também a opção de incluir mais um país aí, que é a República Tcheca. Então, em um cruzeiro, o passageiro pode fazer 6 países. Só para constar, né? Quer dizer, então você vai de ônibus, tá, gente? Sim, exato. Mas é uma curta distância, ninguém está falando de 8 horas de ônibus, tá, gente? É uma curta distância. Muito bem. Passando adiante do Danúbio, a gente continua no Danúbio, mas a gente vai falar do outro lado do Danúbio. Então, lembra que eu falei que o Danúbio, ele é o segundo maior rio da Europa? Ele é muito grande, né? Ele começa ali na Hungria, e ele começa ali na Alemanha, e ele vai desaguar lá no Mar Negro, lá embaixo. Então, a gente também tem cruzeiros pela outra parte do Danúbio, que ele começa em Budapeste e ele termina ali na Romênia, passando pela Bulgária, pela Croácia, um pedacinho da Croácia, Sérvia. Então, é uma outra parte do Danúbio que é possível você oferecer para o seu passageiro. É possível fazer as duas partes do Danúbio em um cruzeiro só? As companhias oferecem, mas aí é um roteiro mais longo, a gente está falando de 14 e 15 noites. Se o seu passageiro prefere um cruzeiro de 7, ele pode fazer primeiro um Danúbio, depois o outro Danúbio. Ele tem essas duas opções. Também é um roteiro com bastante opção de companhia, a gente tem com todas elas fazendo. É um roteiro com um lado muito forte em história, principalmente para quem gosta da questão, né, de estudar a questão da... Ai, me fugiu a palavra. União Soviética. São países que tiveram ainda o governo da União Soviética, né, recentemente, 30, 40 anos atrás, não é tanto tempo assim. Eu gosto de falar que é um lado mais exótico, entre aspas, do Danúbio, porque são cidades que os passageiros não pensam de cara em ir conhecer. Então, quando você oferece, ele fala, olha, nunca tinha pensado nisso. É uma coisa fora do óbvio, é bem bacana dele conhecer. Ele também tem grandes capitais, então a gente tem Belgrado, a gente tem Bucareste, é bem bacana. E esse roteiro, não com todas as companhias, mas com quase todas, ele já inclui na tarifa uma noite em hotel, uma pernoite em hotel, em Bucareste. Então, isso é bacana. Você já inclui na tarifa dele, ele está pagando uma tarifa só e já inclui uma noite de terrestre, e, consequentemente, também o transfer para o navio, em Bucareste. Então, já é um pacote ali praticamente completo. Aqui alguns destaques desse roteiro. Esse roteiro eu quero já soltar um spoiler, que a gente vai ter um webinar específico desse roteiro, com todos os detalhes, em outubro. No comecinho de outubro, a gente vai ter um webinar específico de Baixo Danúbio com o nosso gerente comercial, Sérgio, que é expert nesse roteiro. Então, já se programe, em breve a gente solta o convite. Não é o próximo webinar, mas já soltei um spoiler. Então, a gente vai ter um webinar com o nosso expert em Baixo Danúbio, Sérgio. Ele vai contar todos os detalhes desse roteiro, porque ele já visitou. Então, ele é o cara para falar desse roteiro. Sortudo roubou minha vaga, né? Porque você no Fantrip, né? Você não rouba vaga de ninguém no Fantrip, verdade, né? De jeito nenhum. Bom, então. Pois é. Voltando para esse fã eu ia fazer em abril de 2020. Aí veio a pandemia. É verdade, é verdade. Muito bem, destaques, gente. Portões de Ferro. Tenho certeza que vocês já ouviram falar, ou não, né? Então joga ali no Google Portões de Ferro. É uma construção muito legal. O Rei Decébalos, a estátua, é a maior estátua esculpida em pedra da Europa. É super bacana. E o navio passa por entre os Portões de Ferro. Então isso é muito bacana de ver, uma experiência incrível. Vai todo mundo para o Sandec para ver essa passagem. Esse roteiro passa por muitas cidades medievais e até com algum resquício de cultura e história céltica. Então, de novo, é mais exótico do que a Europa que a gente está acostumada, né? Que a gente está acostumada a vender, que a gente está acostumada a falar. Ele passa também por grandes cidades, então, de novo, Bucareste e Belgrado, na Sérvia. Então, é um roteiro muito bacana para você oferecer para o seu passageiro. E é um roteiro fora do comum. É muito legal. Você quer surpreender o seu passageiro, ele já conhece tudo, ele já conhece até as capitais imperiais que a gente falou ali no primeiro roteiro de Danúbio, oferece essa opção que provavelmente ele vai se surpreender, uma ótima opção. Muito bem.
vamos falar agora dele, do famoso Rio Reno. Rio Reno, gente, foi o último rio que eu naveguei, é um rio muito, muito, muito bonito. A gente costuma falar que o Rio Reno ele é muito romântico, então ótima opção para você indicar para casais, apesar de, na maioria das vezes, quem faz cruzeiro fluvial acabam sendo casais, mas não limitado a, mas é uma ótima opção para você oferecer para casais, né? O Rio Reno ele passa aí por 4 países, Alemanha, França, Holanda e Suíça. Só país maravilhoso com paisagens incríveis. O Rio Reno, ele tem muitas cidades que a gente fala que parece que saíram de um conto de fada. Você se sente num filme ali da Bela e a Fera, você se sente num filme da Disney, a qualquer momento vai passar um personagem. Porque são cidadezinhas muito lindas, muito típicas assim da Alemanha, da França. Você se sente realmente num filme de conto de fada. É uma região com muitas vinícolas, principalmente do vinho Riesling, um vinho branco alemão, muito, muito famoso nessa região, e quem gosta vai se esbaldar. Tem várias cidades com opções de degustações de vinhos, visitas em vinícolas, então vai gostar bastante. Tem muitos castelos, né? A gente não tem tanto assim... o castelo eu acho que chama muito a atenção do brasileiro, porque a gente não tem tanto isso aqui no Brasil, né? Não faz tão parte da nossa história, da nossa cultura. A gente tem alguns, mas não tanto quanto na Europa, né? Principalmente na Alemanha. Você piscou, tem um castelo. E no Rio Reno é mais ou menos isso. Tem um período de navegação muito bom pela Garganta do Reno, que é uma região que você faz praticamente só navegando mesmo, e são dezenas de castelos. Então é uma coisa muito encantadora e muito diferente, principalmente para nós brasileiros, porque a gente não tem isso tanto aqui no Brasil, então chama muito a atenção. É uma boa mistura também de cidades grandes com pequenas. Não são grandes capitais, como, por exemplo, no Danúbio, que são cidades maiores, mas a gente tem também cidades grandes passando por esse roteiro. A gente tem Colônia, a gente tem Düsseldorf, a gente tem Amsterdã, que seria a maior, a gente tem Basel, que é a terceira maior cidade da Suíça. Então é um bom equilíbrio também de cidades grandes e pequenas, mas não são tão grandes quanto no Danúbio. E a gente também tem todas as companhias oferecem, então tem bastante opção. E o Reno é bacana porque a gente também tem muita opção de mini cruzeiros. A gente tem tanto de 7 noites, de 9, 10 e 11 noites, mas também a gente tem opções de mini cruzeiros. Aqui um pouquinho do Reno para vocês. Destaques, mas Ri, fala primeiro você do seu último cruzeiro, que por sinal foi pelo Reno, então dê os seus destaques. Oi, olha, e você fez sacanagem, né? Você colocou bem o navio que eu estava, né? O último. Pior que foi coincidência. Eu montei faz tempo a apresentação, foi coincidência. Mas eu fiz 2 vezes o Reno. Eu fiz com a Viva no começo da minha viagem, do Düsseldorf, que o foco principal do cruzeiro é a Garganta do Reno. Garganta do Reno, a exemplo também do Vale do Wachau, no Danúbio. Também é patrimônio da Unesco. Algumas coisas que a gente precisa falar também quando você fala disso, né? Quer dizer, além de não poder ser alterado, né? No caso aí desses 2 rios, você não pode mais construir ponte. Então, na Garganta do Reno, a gente navega aí pelo menos aí umas 3 ou 4 horas, não é isso, Cássia? Mais ou menos também, isso. Né? Eu fiz. Mais ou menos isso. Ou de manhã ou de tarde, é entre as cidades de Koblenz e Beauport, ou vice-versa, né? Se você está descendo, é Beauport a Koblenz, se você está subindo o rio, é de Koblenz a Beauport. Você passa pela Lorelei, que é uma sereia dos rios, né? Não, é uma sereia dos rios, é sim. Uma historinha lá, como é que chama isso?
uma lenda da Lorelai, e você tem, brincando, pelo menos uns 30 castelos. Alguns são só ruínas, efetivamente, mas outros, tem alguns também que é meio ruína, meio já estão recuperados, e tem vários que estão inteiraços, porque tem uma coisa também assim, a maioria dos castelos na Europa, eles são de propriedade privada, né? Nós visitamos um que não era, e outro que era de um banco. O banco comprou. Nesse do banco, eles inclusive tem uma vinícola, então fizemos uma degustação de vinho, e depois fomos num outro que é de uma família mesmo, né? Uma família nobre e tudo mais. Então é demais, é uma maravilha. Para quem gosta de navegar com contemplação, este roteiro também é muito bom. Tá? Sim, é espetacular. Você não citou Estrasburgo, é uma cidade maravilhosa, tá adoro Estrasburgo. Eu também. Colônia também é demais, né? Eu adorei. Eu até fiz um textinho para o pessoal da Uniworld, dizendo que assim, não importa quantas vezes você faça o roteiro, sempre tem uma surpresa, sempre tem uma novidade, né? E no caso da Uniworld, a surpresa, que é uma coisa que eu já queria ter feito, porque todo mundo me contava que existia, era uma degustação de vinagre. Meu, que delícia que é. Muito legal. É bom, são vinagres preparados para você fazer uma harmonização com pratos gourmets, com petiscos, com queijos. É uma coisa de louco, viu? Bem legal. Adorei. Toda vez que eu faço, tem uma coisa nova. Vai lá. Manda. Sem dúvida. Repetir roteiro também super pode, gente. E um destaque que eu queria dar aqui para o Reno é para a época dos mercados de Natal. Né? Os mercados de Natal, eles acontecem em toda a Europa, não só no Reno, mas no Reno é muito forte a questão do mercado de Natal na Alemanha, e principalmente nessas cidades na beira do Reno, é muito, muito forte. E é se sentir um filme de Natal no inverno, né? A gente não tem esse Natal aqui com neve, com coisas frias, e aqui no Brasil a gente não tem, apesar de todo mundo decorar a árvore de Natal com neve, tá 30 graus lá fora. E fazer um cruzeiro nessa época dos mercados de Natal pelo Reno, a gente literalmente se sente dentro do Natal, aquele Natal com roupa de frio, é muito bacana. Em todas as cidades desse roteiro que está aí no mapinha, tem mercados de Natal, então em Estrasburgo, em Heidelberg, em Colônia são vários mercados de Natal, não é um só, são vários, por vários pontos da cidade, então você vai trocando de mercado de Natal, é uma sensação, é incrível, foi uma viagem maravilhosa. Então a partir ali de 25 de novembro, 24, 25 de novembro, os mercados de Natal já abriram, e é uma opção incrível. Se o seu passageiro gosta de viajar no frio, frio para ele não é um problema, porque a gente está falando de novembro e dezembro, ofereça sem dúvida mercado de Natal. É incrível, e você volta com uma outra ideia de Natal. Assim, é uma experiência que a gente não vive aqui no Brasil, é super bacana, gente. Eu recomendo Deixa muito. eu dar um pitaco aí nesse assunto aí. Sim. Né? Sim, o Reno é top no mercado de Natal. E o Danúbio também. Meu primeiro mercado de Natal foi no Danúbio. Viena é show de bola, todas as praças, Linz também, quando para em Linz, todas as praças têm um mercadinho, tem música ao vivo, tem vinho quente, tem cerveja, tem salsicha, tem raclette, tem de tudo, gente. E tem, óbvio, né, as lembrancinhas de Natal também, tá? Então, assim, não é só o Reno, mas é Reno e Danúbio principalmente. Maravilhoso. Sim. Manda bala, vai lá. Muito bem, vamos lá. Ainda nessa região ali de Holanda, um pouquinho mais para cima, a gente tem o Cruzeiro dos Canais de Holanda e Bélgica. Esse cruzeiro, alguns anos atrás, vou falar aí mais ou menos uns 5, ele não acontecia o ano todo. Hoje ele acontece. A gente tem ele o ano todo, com praticamente todas as companhias, algumas com mais saídas, outras com menos. Mas por que ele só acontecia numa época do ano? Porque as companhias viam mais interesse nessa época de florada das tulipas. Então, quando as tulipas florescem lá na Holanda, que é do final de março ao comecinho de maio, aconteciam esses cruzeiros. Então, tanto que nessa época a gente tem muito mais datas. A gente tem cruzeiros temáticos, entre aspas, de tulipas, né? Chama Tulip Time.
só por conta dessa florada. A gente tem muita procura nessa época. Por quê? As tulipas só florescem durante esse período. Aquele parque principal, que é o Keukenhof, na Holanda, ele abre durante só esse período, então a gente tem muita procura. Porém, ele é um roteiro muito rico, ele vai além das tulipas, né? Claro que a tulipa é um must, eu sou suspeita para falar, porque eu acho uma flor belíssima, mas ele vai além disso, ele tem muita coisa para ver além das tulipas, tanto na Holanda quanto na Bélgica. Então as companhias hoje têm outras datas durante o ano, verão, outono, até inverno, para você fazer esse roteiro. Ele passa por diversas cidades muito, muito bonitas da Holanda. Eu falo que é uma forma de você conhecer a Holanda além de Amsterdã. Claro que Amsterdã é um super atrativo, tem muita coisa legal para fazer, os museus, os canais, é uma cidade incrível, mas tem mais coisa além de Amsterdã na Holanda. Então esse roteiro é uma ótima forma de você vender Amsterdã para o seu passageiro, saindo do óbvio, entre aspas, que é Amsterdã e também a Bélgica. Né? A Bélgica, às vezes, eu acho ela um pouco esquecidinha ali, as pessoas fazem só um bate-volta de Amsterdã, fazem só um bate-volta de Paris, mas a Bélgica também tem muita coisa bacana para conhecer, né? Os chocolates belgas, gente, fala sério. Então, por exemplo, uma das experiências que tem nesse cruzeiro é você fazer degustação de chocolates belga. Olha que experiência, né, gente? Perto do horário do almoço eu falar essas coisas é sacanagem. Mas então, pensem com carinho nesse roteiro. Ele é um roteiro que, como ele navega por um canal... Peraí, deixa eu mostrar o mapa, eu volto no vídeo. Como ele navega por canais e não por um rio extenso, como, por exemplo, o Danúbio e o Reno, ele tem um pouco menos de tempo de navegação do que nos outros roteiros. Ele tem navegação, mas não é uma navegação tão cênica quanto no Reno do Danúbio. Então é importante alinhar isso com o seu passageiro. Se o seu passageiro quer muito essa questão de navegar e contemplar, ficar sentado na varanda admirando, talvez não seja o roteiro ideal para ele, porque tem um pouco menos de tempo de navegação. Então é legal alinhar isso com ele, mas é um roteiro belíssimo, tá na minha wishlist faz tempo. Eu sonho em ir no Keukenhof na época das tulipas. Não tem só esse diferencial. Então, de novo, esse roteiro ele acontece o ano todo, porém, a visita no Keukenhof só acontece de final de março a começo de maio. Outro ponto bacana para você ver outro ponto bacana, os moinhos de vento, né? Os famosos moinhos de vento. Então, vocês vão conhecer os moinhos, é um passeio super bacana, tem como fazer também de bicicleta. A parte gastronômica da Bélgica, que eu acho incrível, então, os waffles, as batatas fritas, os chocolates, não tem nem o que justificar, não é possível que ninguém não goste de pelo menos de um desses 3 itens, ou dos 3. A cidade de Antuérpia, então é um roteiro que vai muito além de só Amsterdã. Vale muito a pena vocês conhecerem e oferecerem. E vou mostrar um pouquinho de como é o parque aqui durante a florada. Opa! Pode ir complementando, Ri. Tá sem som mesmo, Cá? É sem som, porque é um vídeo se eu não me engano, ou é da Marcela ou é da Marcinha, que elas me mandaram, então é elas falando, é o pessoal falando de fundo, por isso que eu tirei o som. É só para mostrar realmente como é o parque do Keukenhof durante a época da florada. Então, ó, eu inclusive coloquei como letreiro tulipas e ou canais da Holanda e Bélgica, né? O que é a tulipas? É o período da primavera, gente. Mas este parque, que é um parque que foi criado pelos produtores de flores regionais, ele só abre 8 semanas no ano, né? Então, quando é que ele abre? Ele abre no fim de março, abril inteiro e um pouquinho de maio. Exatamente 8 semanas, gente. Não tem nem mais nem menos, tá? Então você vai ver, você pode ver que no vídeo as pessoas estão agasalhadas, porque ainda é um período friozinho, né? Eu fiz esse roteiro de tulipas no finzinho, na primeira semana que abriu, na verdade, fim de março. Se não foi a primeira, foi a segunda. E a Marcela fez logo depois de mim. Então, e eu estou achando, você que falou que era da Marcela, eu estou achando que de uma semana para outra, esse jardim já está lindo, porque quando eu fui, não tinha tudo isso de flor. Muitas flores ainda estão fechadas. Né? É um parque que tem os jardins e eles têm as estufas também, onde eles vendem a produção. Tá? Então, nas estufas, aí sim, todas as flores estavam lindas, maravilhosas. Né? Mas aqui, na semana que eu fui, ao ar livre, não estava assim desse jeito. Eu até estou achando bem bonito mesmo. Achei que levasse mais tempo ainda. Mas você vê, de uma semana para outra, já estava bem mais florido do que o meu, sim, né? E esse eu diria que é o ponto alto
né? Além de, você sabe como é primavera na Europa, né? Todas as cidades ficam floridas, né? As praças todas floridas e tal. Então, não é só o Parque Keukenhofen, né? É a experiência de você ter a primavera na Europa, que é uma coisa de louco. Eles replantam tudo mesmo, na verdade, tá? Não é assim, então aquele jardim passou um ano naquele frio, isso, aquilo, aí ele vem dar uma florida. Não, eles replantam tudo. Mas isso é o que é legal, fica tudo lindo, maravilhoso, né? Sobre o roteiro em si, eu quero falar mais um pouquinho. Ele é um roteiro que a gente navega basicamente à noite, tá? Tem uma parte da navegação, dependendo do roteiro, quando se vai a Horn é uma cidade ao norte de Amsterdã. Pelo mapa você vê aí uma lagoa, um lago, né, ao norte de Amsterdã. Horn está nessa pontinha. Você podia passar o mouse aí, o K? Uhum. Essa pontinha, que ela parece uma birruguinha ali. Horn fica ali. Aqui a gente navega, normalmente, quando você sai de Amsterdã, você navega para o norte e vai a Horn. Não sei de quem é esse mapa, mas eu fiz o roteiro com a AMA, né? E o roteiro da AMA, ela ia até o Horn. Então vai ver que esse roteiro não tem Horn. E essa é a única navegação que a gente faz de dia, efetivamente, tá? Depois, os canais de Holanda e Bélgica, eles são os canais muito movimentados e com muita indústria. Mas o que vale nesse roteiro não é a navegação, são as cidades. Antuérpia, Bruxelas, Ghent, Roterdã, essas outras, eu não sei nem como falar o nome dessas outras cidades, mas esse roteiro é demais, gente. Eu amei de paixão, porque são cidades que eu já conhecia, por acaso, eu já conhecia Bruxelas, Antuérpia, Ghent eu não conhecia, e eu optei, a gente tinha a opção de ir a Bruges, tinha a opção de fazer um outro passeio, eu fiz um passeio de City Tour em Ghent e passei a tarde lá. Eu fiquei louco com aquela catedral, peguei uma guia praticamente privada, né, que era uma senhora que estava cuidando lá das obras de arte. Aí ela olhou para mim e falou: "Você está gostando?" Porque eu fui e voltei umas 3 vezes para ver a mesma obra que estava ali, né, que é uma daquele filme do George Clooney, que os nazistas roubam, né, e ele recupera. E aí eu falei: "Eu estou impressionado com essa catedral." Ela olhou para o lado, não tinha mais ninguém, ela falou: "Vem cá, vamos dar uma voltinha." Eu fiquei 1h30 com ela, e ela me contando das obras de arte que tinham dentro da igreja, quem deu para quem, qual foi o rei que ganhou, de qual bispo, ou vice-versa, né? E, que loucura, né? Que loucura. E eu amei. Antuérpia está lindo, Bruxelas, Roterdã, uma cidade que está pulsando com a modernidade deles. É impressionante. Esse roteiro realmente me surpreendeu com a qualidade das paradas. A qualidade das paradas é impressionante. A gente não pode vender esse roteiro para aquele cliente que fala: eu quero fazer aquela navegação cênica. Não é esse roteiro, tá? Não é. Tem outros, tá? Além de Danúbio e Reno, que a gente já falou, né, que são ótimos nisso. Assim, a Provence é maravilhosa também para isso. A Normandia, no Sena, também show de bola, tá? E o Douro também que você fez, né, Cassinha? Mas vamos lá, vamos em frente. Chegaremos lá. Muito bem. Então, só lembrando, tem esse roteiro o ano todo, tá, gente? Não se prendam só à época de primavera, à época de tulipas, porque ele ocorre o ano todo. Então, ele é belíssimo no outono, no inverno é super bacana. Então, não se prendam só nessa época de tulipas. De novo, ele acontece o ano todo e é uma ótima opção para você oferecer para o seu passageiro, pensando nas paradas, como o Ricardo falou. Muito bem, vamos falar agora do Mosela. O Mosela, ele é um afluente ali do Reno. Então, quando eu mostrar o mapa para vocês, vai dar para você ver. Ele é um bracinho do Reno. Quando eu digo bracinho, é porque ele é pequenininho mesmo. Ele é louco para fazer o Mosela. Menorzinho. Eu só vi o Mosela, não naveguei pelo Mosela ainda. Ele é pequenininho. Então, o que a gente tem com eles? A gente tem o Mosela em todas as companhias, porém é sempre junto com o Reno. Então, é sempre um roteiro Reno e Mosela, ou é um mini cruzeiro, né? Como a gente tem opções de mini cruzeiros com a Viva tem mini cruzeiros só pelo Mosela.
Então isso é muito bacana. Tem como oferecer só o Mosela para o passageiro, mas vai ser sempre um mini cruzeiro. Sempre que for 7 noites ou mais, tem o Rio Reno junto. Porque como ele é pequenininho, não tem o que oferecer em 7 noites. A não ser que fossem muitas pernoites, não se tornaria um roteiro interessante. Então, se for só Mosela, são 3 ou 4 noites. Se forem 7 noites, é o Reno com o Mosela. Ele é um rio exclusivamente só ali da Alemanha. Ele tem paradas em cidades muito bacanas, muito legais. Ele começa ali em Koblenz. Koblenz, para quem não sabe, vem da palavra, né, tem ali a ver com confluência, que é o quê? A confluência dos 2 rios, o Reno e o Mosela. Né? Koblenz é conhecida como a esquina da Alemanha, porque tem essa ponta, e aqui de um lado da foto é o Mosela, e embaixo é o Reno. Então é literalmente como que chama a junção dos rios ali no Amazonas? A pororoca do Reno com o Mosela, gente. Tem saídas também o ano todo, dezembro, Pelo dezembro, amor de janeiro, Deus, Cássia, Pororoca é mar com rio. É tá? mar com rio? Ai, gente, desculpa, eu confundi, mas é quase isso, enfim, de 2 rios. O Mosela é afluente do Reno. Do Reno, sim, falei isso no comecinho. É um afluente. São cidades muito de conto de fada, porque são cidades pequenininhas, então tanto Koblenz, Corren, Bonn é uma gracinha de cidade, tem um mercado de Natal maravilhoso, Bernkastel, aquelas casinhas típicas alemã. É um roteiro também muito forte nos vinhos Riesling, apesar de ser um rio pequenininho, tem essa influência muito grande do vinho Riesling. Aqui um pouquinho do Mosela para vocês. Muito bem. O Mosela, muita gente às vezes até esquece dele por ele ser um rio pequenininho, mas tem mais gente agora procurando opções com o Mosela junto do Reno ou só o Mosela. Então vale super a pena vocês procurarem e oferecerem para o passageiro de vocês. É um rio com cidades muito peculiares, muito bonitas e bem bacana de você oferecer. Trier é uma cidadezinha pequenininha que tem bastante influência romana. Então é muito bacana. Tem a cidade mais antiga da Alemanha. Então é muito bacana de vocês oferecerem, tem ótimos destaques. De novo, Koblenz. Koblenz é um pouco maior, eu diria que a maior ali do Mosela é Koblenz, é uma cidade um pouco maior, então tem mais coisa acontecendo. Tem um castelo maravilhoso que dá para você subir de teleférico e ver toda a cidade, tem uma vista maravilhosa. Então é uma ótima opção para você oferecer. É também o Mosela para o seu passageiro. Deixa eu falar. Deixa. Eu não fiz ainda o Mosela, tá na cabeça, top 1 da minha lista aqui. Mas eu já estava em Koblenz, num dos renos que eu fiz, não lembro qual foi a companhia, mas tinha um opcional de ir a Koken, fazer de ônibus. Eu peguei esse e fui a Koken. Foi aí que me apaixonei pelo rio, porque o Mosela ele é pequenininho, ele é todo... Olha pelo circuito aí do mapa, pra você ter uma ideia. Ele é todo sinuoso, pequenininho. Por conta dessa sinuosidade, ele se chama Mosela, que é um nome feminino, né, em alusão às curvas femininas. E em Koken tem um castelo que é uma coisa de louco. É uma coisa de louco. Você entra, parece que você está no tempo medieval mesmo. Tem um monte de armadura, é muito louco. E tem no pé dessa colina aí que tem o castelo, onde o ônibus normalmente nos espera para voltar para o navio, né? Tem uma pracinha e tem uma sorveteria que é de uma família de brasileiros, que eu não sabia. Fui tomar um sorvete lá e o filho, que ainda era novinho naquela época, né, estava no caixa, ele olhou para a minha cara e falou assim, pois não, o que você vai querer? Em português. Eu falei, como assim? Ele falou, não, você não é brasileiro? Você tem cara de brasileiro. Eu falei, como tem cara de brasileiro? Tá louco? E aí fiquei batendo papo com ele. A sorveteria da praça é de uma família de brasileiros. Mas a cidade é linda, o rio é maravilhoso. A gente está com uma saída da AMA fazendo Reno e Mosela. Reno e Mosela. Que eu fiz um resumo ontem, né, Cássia? Eu vou falar. A gente tem
nesse roteiro, tem 5 opções, possibilidades de fazer um bike tour. Eu nunca vi tanta cidade com bike tour. Tá? 3 castelos? 3 castelos para visitar. Né? Não lembro mais. Acho que eu vou ter que ler aqui. Peraí. Deixa eu ver. 3 castelos, 2 momentos de navegação cênica, né? No Vale do Mosela e também na Garganta do Reno. Bom, é isso. Vocês vão receber isso também, que é uma lâmina que a gente fez ontem, né? Eu achei o máximo, esse roteiro é demais. E eu quero ir nele. Posso? Você decide. Mas é isso, gente. Deem atenção também, deem um carinho para o Mosela, porque ele é um rio, muitas vezes, que eu falo um pouquinho esquecido, mas ele tem cidades incríveis e com certeza o passageiro vai voltar muito feliz e querendo fazer um outro fluvial. Muito bem, agora a gente vai falar do meu queridinho, que é o Rio Douro, que eu já tive a oportunidade de navegar por ele e ele é simplesmente incrível. Então, quando a gente fala de navegação cênica, de contemplar as paisagens, o Rio Douro é ali o top 1, eu diria, né? O meu top 1. Ele é muito, muito sobre contemplar as paisagens, e são paisagens belíssimas, eu não estou exagerando, ele é muito bonito, o Vale do Douro é muito, muito bonito, tem paisagens belíssimas, ele é um roteiro que faz Portugal e um pedacinho da Espanha, né? O Rio Douro ele começa ali em Porto, e ele vai até um pedaço da Espanha, e a gente navega por esse pedaço. Uma particularidade do Douro que é muito bacana é que ele não pode navegar durante a noite. Os navios grandes, eles não navegam à noite, só existe a navegação durante o dia. Então isso é muito bom, porque a gente sempre vai aproveitar a navegação. Então a gente normalmente navega na parte da manhã e as excursões são depois do almoço ou almoça até na própria excursão. Então durante a parte da manhã, que está um dia belíssimo, a gente está aproveitando essa vista. Então toma café com a vista, volta para a cabine, sobe no Sandeck, aproveita muito essa questão da vista do Douro. É muito bonito. A gente agora tem o Douro com todas as companhias. A Viva ela vai começar a navegar no Douro a partir de março, abril do ano que vem. Então a gente tem opções agora com todas as companhias. São navios um pouquinho menores, eles normalmente acomodam de 100 a 120 pessoas, eles não são grandes como os outros navios de Danúbio e de Reno, que acomodam aí até 170, 160, eles são um pouquinho menores, e isso, consequentemente, influencia na disponibilidade. O Rio Douro ele é muito procurado, principalmente pelos mercados americano e canadense, e a disponibilidade ela vai embora assim. Então, Douro acaba muito rápido. Se você tem um passageiro que você sabe que é o sonho dele, fazer um grupo no Reno, um bloqueio, ele quer conhecer o Reno, não, o Rio Douro, gente, desculpa. O Rio Douro, conversa com ele sobre a antecedência. A gente sabe que brasileiro não compra com antecedência, né? A maioria, ainda é um hábito que a gente tem comprar ali meio em cima da hora, mas quando a gente fala de Douro, para ele comprar com mais possibilidades de escolhas de datas, de cabines, para ele ter um custo-benefício melhor, antecedência. Antecedência, quando eu falo, é 1 ano, tá, gente? Pelo 1 ano para ele conseguir comprar com tranquilidade, escolher a cabine, a data que ele quer. Então, pelo menos 1 ano, porque acaba muito rápido a disponibilidade no Douro. E a gente tem aí saídas de março a dezembro. Minha recomendação de data para você viajar, final de agosto, comecinho de setembro, que normalmente, isso é normalmente, tá, gente? Isso pode mudar de ano para ano. Você pode pegar a época antes da colheita, a época antes da vindima. Então, todas as vinícolas estão carregadas, as parreiras, assim, estão lotadas, e é uma coisa linda, uma experiência espetacular. Um pouquinho do Douro para vocês entenderem quando eu falo das paisagens. Esse também tá sem som, gente. Eu não consegui baixar ele com qualidade e sem som. Mas era também só música, não se preocupem. Você vai visitar muitas caves e vinícolas durante esse roteiro do Douro, e muitas vezes são vinícolas familiares, né, administradas por famílias, e o próprio dono da vinícola vem fazer o tour, explicar sobre o vinho, fazer a degustação com vocês. Então é uma experiência super familiar, assim, você se sente muito próximo das pessoas que estão ali oferecendo o tour para você. É muito bacana, é muito próximo. Opa! Muito bem. Alguns destaques do Douro. Então, como eu falei para vocês, o Douro ele começa aqui no Porto, que é uma cidade espetacular, ganha vários anos como melhor cidade turística, melhor cidade para turistas, e eu assino embaixo, o Porto é belíssimo. Não é só porque a minha família é de lá, não, é porque o Porto realmente é muito bom para turismo. Então, você conhece bastante o Porto e também Vila Nova de Gaia. A maioria dos roteiros oferece um pernoite nessa cidade. Então, você consegue conhecer a Catedral da Sé do Porto, a Livraria Lelo, você conhece também
ao lado de Vila Nova de Gaia, algumas caves, degustação, dá para descer de bondinho, é super bacana. E ele vai até a Espanha, até Vega de Terron, e aí tem uma excursão até Salamanca, né? O Douro, ele não vai até Salamanca, mas é uma cidade próxima, e aí tem uma excursão até Salamanca de ônibus, em torno de 2 horas de viagem, mas vale super a pena, porque Salamanca é espetacular, tem uma das universidades mais antigas da Europa, a gente entra na universidade, a gente conhece, então é super bacana, e passa por diversas cidades pelo Douro, cidades menores, e até por um vilarejo, que é o vilarejo que chama Castelo Rodrigo, não é um castelo propriamente, tem um castelo, mas é o nome da cidade, é o nome do vilarejo. É um vilarejo que moram, assim, 400 pessoas no máximo, ele fica no alto de uma montanha, e lá de cima você tem a vista do Douro, e aí dá para você ver bem dividido, de um lado é Espanha, do outro lado é Portugal. Então é uma experiência incrível. Quem conhece o vinho Mateus, é um vinho rosé, se eu não me engano, ele tem a garrafa assim redondinha, vinho Palácio Mateus ou vinho Mateus, não sou muito entendida do nome exato dele, mas a gente conhece o palácio onde esse vinho se originou, então a gente vai no Palácio Mateus, do vinho Palácio Mateus, então é super interessante, a gente faz a visita dentro do palácio, a gente conhece os aposentos da família, ainda é um palácio de família real, e é super bacana de fazer. Um ponto importante da gente falar do Douro apesar de ser um cruzeiro em Portugal, que o idioma é português, dentro do navio e as excursões, elas são em inglês, segue o idioma oficial da companhia, tá, gente? A não ser que você tenha um grupo, aí as condições são diferentes, mas quando você vem de uma cabine, 2 cabines, o idioma vai ser o inglês, então é importante alinhar muito bem isso com o seu passageiro, para ele não ir com uma expectativa errada de que, ele vai ser super atendido em português. Não. Os guias são portugueses, a tripulação é portuguesa, se você fizer perguntas em português, eles super vão responder, vão adorar receber brasileiros a bordo, mas todas as excursões, anúncios no navio, tudo segue em inglês, tá, gente? Um ponto muito importante. Quer complementar alguma coisa do Douro, Ri? Quero sim. É um roteiro que esbarrou assim, de ladinho, para quase a gente chamar de exótico, né? Porque Régua, Pinhão, Lamego, Pocinho, né? Castelo Rodrigo, são tudo vilarejos mesmo, gente. Então, uma vez um cruise manager, eu ainda não fiz, Cássia fez, né? Mas uma vez um cruise manager que fez um webinar com a gente durante a pandemia, ele falou sobre Douro, inclusive, né? Ele falou assim, normalmente quando eu abro meu speech, né, porque quando você em algumas cidades, e o Porto é o caso, né, a gente embarca e tem um pernoite, né? Então, na primeira noite, tem aquele welcome drink e o primeiro jantar, então não sei o quê, e o cruise manager fala sobre o que vai acontecer nos próximos 7 dias, né? E aí ele fala assim, gente, só para vocês entenderem, Zara só tem aqui na cidade do Porto ou em Salamanca, né? Então, isso mesmo. Para quem não tem a menor chance de fazer compras no meio, né? Então, isso é muito interessante para o pessoal saber, porque eu já tive passageiros que comentaram com o seu agente de viagem, falando, eu esperava um pouco mais das cidades e tal, né? Não, é vilarejo, meu. A Cássia que fez me contou que, assim, desceu em alguns lugares e estava tudo fechado, porque é uma vila de, sei lá, 500 habitantes, 100, 200, uma coisa muito pequena, né? A gente tem roteiro que sai do Porto e volta para o Porto em 7 noites. A gente tem barco que sai de Vega Terron, se eu não me engano, não é isso? Isso mesmo. E tem roteiro que a maioria é Porto, né? Não sei como é que vai ser o da Viva, se ele vai fazer Porto. Não? Também? Tá. Uhum. Mas a gente tem também um que vai em 7 noites e volta em 7 noites, não tem? Não tem uma. Não. Acho que o Uniord faz assim? Ou não? Mais longo? Não. Não é mais longo. Não é mais longo. Porque a AMA tem 2 barcos, um que faz Porto, outro que faz Vega Terron, em 7 noites. Sim. Né? Não tem nenhum que vai Porto a Vega Terron em 7 noites? Sim. Tinha antigamente. Tem, ainda tem. Mas eu não sei qual é a companhia. Mas assim, ou seja, tem diferenciais no roteiro, né? Não, a AMA só faz Porto ou Vega Terron. É um ida e volta. Não é Vega Terron. É Porto, Vega Terron ou Vega Terron, Porto. Não tem nenhum Vega Terron.
Ah, é? Achei que tivesse. Não. Tá, beleza, então estou enganado. Maravilha, bora lá. Muito bem. E eu não falei, mas né, esqueci. Vinhos do Porto. Se você tem um cliente que gosta de vinho do Porto, gente, esse é o roteiro para ele, assim, porque é vinho do Porto literalmente do dia 1 ao dia 8. Chegou o momento na metade da viagem. Eu não sou a pessoa do vinho do Porto, acho muito forte, mas meu marido gosta muito. Quando estava ali pelo 5º dia, ele pediu uma Coca-Cola no jantar. Ele falou: chega, eu não aguento mais vinho do Porto, me dá uma Coca, eu preciso dar uma desintoxicada, porque era muito vinho do Porto. Eu não sabia que tinha vários tipos de vinho do Porto, aprendi nesse roteiro, Tony, Ruby. Então, cliente gosta de vinho de Porto. É esse o roteiro, gente. Eu tinha esquecido de falar antes. Muito bem, a gente chega na França. Antes de falar de França, queria lembrar vocês que a gente tem o nosso quiz. Vou pedir para a Andressa mandar para vocês no chat aqui do webinar, para vocês o link do nosso quiz. Ele vai ficar disponível até 30 minutos depois que o webinar acabar. Tem perguntas referentes a esse webinar que está rolando agora, então, sobre destinos. E os 3 primeiros a responderem todas as perguntas certas, eu entro em contato depois e vai ganhar um prêmio. Então, já, Andressa, quando você puder, coloca aí no chat, a gente manda agora e manda depois no final também, fica até 30 minutos disponível, certo? Quem ganhou nos primeiros webinars, a gente já mandou, foi super bacana. Então, aproveitem. É uma forma de vocês fixarem também o conteúdo, né? Porque eu sei que é muita coisa para vocês lembrarem. Então, vamos falar de França, que eu amo, o Ricardo também ama, ele vai falar provavelmente muito mais que eu, só preciso lembrar ele que a gente tem horário, mas vamos falar de França. A gente tem 3 regiões principais que os navios fluviais navegam na França, que é a região de Bordeaux, nos rios Dordogne, Gironde e Garona. A gente tem na região de Provence e Borgonha, ali onde está o pinzinho aqui de Lyon, essa região no rio Saône e Rhône. E lá em cima a gente tem também pelo rio Sena. Sim, aquele rio Sena de Paris, ele não está ali só em Paris, gente. Ele vai lá para o norte, ele vai lá para a região da Normandia. Então, quando a gente fala das 3 regiões que tem cruzeiro fluvial na França, a gente está falando de Normandia, de Bordeaux e de Provence e Borgonha. E vamos começar falando pelo Sena, que é o roteiro de Normandia, né? Eu gosto de falar que esse roteiro ele vai além de Paris, mas você não perde o apelo de Paris. Paris é uma cidade que é, né, vendável, é fácil ela se vende sozinha, Paris, é fácil, entre aspas. Mas quando você oferece alguma coisa além de Paris, você está agregando mais valor ainda. Então, esse roteiro de Normandia é uma ótima forma de você... o passageiro ele já vai para Paris. Então por que não fazer um cruzeiro saindo de Paris para Normandia, né? É um roteiro muito forte em história, principalmente na Segunda Guerra Mundial, né, na questão das praias da Normandia, o dia D, esse é o roteiro. Você tem um passageiro que gosta muito disso, que se interessa, ele vai voltar muito feliz, com certeza. Ele passa por cidades belíssimas e ele mistura também muito a questão da arte, né? Esse roteiro ele tem uma experiência, uma excursão para Giverny, que é onde tem a casa do Monet e os jardins do Monet, onde ele se inspirou para pintar vários quadros. Eu já tive nessa casa do Monet, foi um sonho, eu me senti realmente dentro da pintura, é muito bonito, eu recomendo para todo mundo essa visita, e eu quero que o Ricardo fale um pouquinho mais do roteiro de Normandia, porque é um roteiro que eu sei que ele gosta muito. Oi, Cá. Deixa eu falar, tem que falar 2 coisas. Primeiro, deixa eu consertar a informação que dei do Douro. O Douro tem, sim, Porto, Amadouro e Amacintra fazem isso, mas realmente o outro que sai de Barca d'Alva, ele faz Barca d'Alva Porto e Porto Barca d'Alva, que é o Ama Vida, tá? Vida. Falar de Normandia, Sena, será? Tem um tempinho? Será? Mas não tem. Você tem 3 minutos. É o meu roteiro preferido, né? Um dos, podemos dizer, né? Mas eu acho o máximo, eu adoro história, eu adoro conhecer a história mais moderna, eu digo, o dia D, quando você chega nas praias da Normandia, você tem uma história pulsante aí, claro, eu não era vivo nem nada, não tenho familiares que participaram, mas, ou pelo menos que eu tenha conhecido, né? Mas foi o primeiro cruzeiro que eu fiz fluvial antes de estar trabalhando com isso, né? E eu fiquei impressionado com
como a região se recuperou e baseado em arte, baseado na cultura local, na Normandia, nas vaquinhas, na cidra, muita arte, né? Já fiz 2 ou 3 vezes esse roteiro. Cada vez que eu volto lá em uma das praias que eu esqueci agora, qual é que é? Não é Omaha, mas eu vou numa galeria de arte que eu comprei uma peça lá de um artista e vejo que ele continua produzindo e cada vez mais conhecido, muito legal. E a região é assim, né? É impressionante. Aí quando você volta, você tem Rouen, que é linda, catedral maravilhosa, a cidade é linda, Caudebec-en-Caux, então, Honfleur, cidadezinhas que você fala, meu, o que eu estou fazendo aqui? Eu quero ficar aqui, eu não quero ir embora, eu quero ficar aqui, né? Vernon, Les Andelys, Giverny, o Jardim de Giverny de Monet, é impressionante isso. E tem Paris, né? Tem Paris, se tem Paris, para mim tá ótimo, tá valendo. Vamos em frente. Paris dispensa, a gente não precisa argumentar Paris, é isso. Paris, gente. Desculpa. Ofereçam sem medo, que roteiro incrível. Continuando a França, a gente tem um roteiro para aquele passageiro, não só para ele, mas principalmente para aquele passageiro que gosta de vinho e que entende de vinho e que gosta de vinho bom. Mas assim, ele entende, ele sabe o que ele está falando, ele sabe onde é produzido, ele pesquisa, ele gosta. A gente está falando desse passageiro. Esse roteiro é especial para ele, é um roteiro na região de Bordeaux. Aqui ele vai conhecer, para o apreciador de vinho, não é só para quem gosta, é para o cara que aprecia, que entende. Ele vai visitar não só muitas vinícolas, claro, mas ele vai visitar também o Museu do Vinho que tem em Bordeaux. Ele vai ter muita degustação e degustação de vinhos premiados, né? Vinhos Grand Cru. A denominação Grand Cru é uma classificação francesa de um vinho de muita qualidade dessa região de Bordeaux, da região de Borgonha. Então ele vai ter a oportunidade de degustar e, consequentemente, também comprar durante a viagem esses vinhos premiados. A gente tem esse cruzeiro com a AMA, com a Scenic e com a Uniworld. Passa por diversas cidades incríveis, e eu acho que é uma França menos óbvia, entre aspas, porque normalmente quando a gente pensa França, claro, a gente pensa Paris primeiro, né? Algumas pessoas acabam pensando também ali depois nas estações de neve, mas é um outro tipo de passeio, e dificilmente pensam em Bordeaux logo de cara. Então é uma França menos óbvia. É um passageiro que fala, França eu vou sempre, já fui muito, mas já foi para Bordeaux? Já pensou em fazer um cruzeiro fluvial por essa região? E aí ele vai aproveitar muito. Deixa eu mostrar um pouquinho de Bordeaux para vocês. An AMA Waterways river cruise through Bordeaux is a delightful, flavorful journey through this legendary region of France. Known for its food and wine, this beautiful destination is a fantastic place to pair Epicurean delights with stunning sights. Magnificent chateaux and landmarks await you, as wine tastings and immersive tours in famed areas like Saint-Émilion. You can even take bike tours through lush vineyards. After a day of exploring, return to your floating hotel to relax and enjoy luxurious staterooms and fine dining. Tomorrow will bring more of this fascinating itinerary and more opportunities to indulge. Come experience the magic and charm of Bordeaux with AMA Waterways. Bem, aqui um pouquinho das opções de destaques de Bordeaux. Então, de novo, muito focado em vinho, mas não somente em vinho. Então, não é um roteiro só para o apreciador de vinho, mas com certeza é um roteiro para o apreciador de vinho. Bordeaux é fácil de você chegar, ele tem aeroporto, então você consegue fazer uma conexão, ou você também consegue ir para Paris e descer de trem. Tem essas duas opções. É um roteiro muito rico. Ri, quer complementar? Quero sim, é um dos roteiros que a gente menos navega, tá, pessoal? Só porque as distâncias são muito próximas, muito curtas, tá? Você falou de trem, né? De Paris. Depois que inventaram o TGV, isso há alguns 20 e poucos anos atrás, 30, toda essa região sul da França desenvolveu de uma forma incrível, né? Toda a Provence, inclusive essa região aí do Atlântico, que Bordeaux está na região do Atlântico,
impressionante. Então, você encontra as cidades muito modernas, né? Você em Bordeaux tem um museu do vinho lá que é impressionante, assim como em Vila Nova de Gaia também tem, né? O Museu Novo do Vinho. É impressionante isso. E toda essa região é uma região costeira, então tem muitos peixes, muito atrativo de comida gourmet gastronômico total, ligado ao mar, não tenha dúvida disso, né? É maravilhoso. Eu não fiz ainda esse daí, mas eu segui a nossa querida Daniela Filomeno, que fez um Scenic, né? E fez 3 episódios da temporada dela do ano passado, acho, ou retrasado, que inclusive continuam lá na CNN Brasil. Demais, é impressionante a região e o que o nosso produto faz ali. É impressionante. Sim, sem dúvida. A gente recebeu agora a Daniela Filomeno, que é a jornalista de viagem do CNN Viagem e Gastronomia, é o braço da CNN de turismo. E tá tanto no canal da CNN, então se você procurar CNN Viagem e Gastronomia, quanto no canal da Velha a gente também tem. Quando você vai no canal da Velha, tem playlists, e lá tá tudo separado por destino. Então tem destino Bordeaux, destino França, destino Reno. Lá fica mais fácil de você procurar quando você está procurando uma coisa específica, tanto para você ver e estudar, quanto para mostrar para um cliente. E lá tem todos os episódios. Ela fez um roteiro de 11 noites com a Scenic por Bordeaux. Então, assim, são episódios completíssimos para você sair expert em Bordeaux. É super bacana. E por último, das nossas regiões da França, o rio Ródano e o rio Saône, ou rio Rhône e Saône, a gente acaba falando mais Rhône, que, né, a pronúncia em inglês, que é a região de Provence e Borgonha. Aqui a gente está falando não só de um roteiro forte em vinhos, mas muito forte em gastronomia, né? Lyon é considerada a capital gastronômica da França, então a gente tem uma questão muito forte da comida nesse roteiro, dos vinhos também. É um roteiro que dá para você visitar os campos de lavanda na época certa, não é o ano todo, tá, gente? Normalmente é entre junho e julho, você consegue ver os campos de lavanda, então aquela paisagem super idílica das lavandas é durante essa época do ano, mas os produtos de lavandas, né, eles ficam disponíveis o ano todo para você comprar nas lojinhas nas cidades. Tem uma influência também muito grande de arte, né? Muitos roteiros passam em Arles, que é uma cidade famosa, porque Van Gogh morou nessa cidade muitos anos, e muitos quadros que ele pintou são inspirados, são paisagens da cidade de Arles. Então, eu falo que é um roteiro muito francês, porque ele tem vinho, ele tem boa comida e ele tem arte, né? Tem essas 3 coisas. É muito bom. Ele também mistura ali uma cidade um pouco maior, que é Lyon, que é uma cidade, né, relativamente grande, então tem Zara, como para vocês terem ponto de referência, com cidades menorzinhas também, como Avignon, como Arles, Mâcon, Chalon-sur-Saône, e por aí vai. A gente tem esse roteiro com todas as companhias hoje, eles mudam um pouco de companhia para companhia, então tem roteiro que começa em Avignon e termina em Lyon, ou começa em Arles e termina em Lyon, ou vice-versa, mas eles têm cidades muito próximas. Vou mostrar um pouquinho para vocês. Slowly flowing towards the Mediterranean Sea, the Rhône cuts a serene path through the heart of France. This region is famed for its varied landscapes, shifting cultural influences, and delicious Provençal cuisine, which await you at every stop on your Emerald Cruises journey through southern France. You'll visit Lyon, a city with wide modern boulevards spread out from the grand squares, bristling with boutiques, shops, and culture around every corner. Discover the Old Town, where the narrow cobbled streets and courtyards are lined with Gothic and Renaissance architecture. And be sure to try one of the city's famous bouchons, home-style restaurants serving seasonal local dishes. Avignon offers a unique glimpse into the past. This city was once centre of Christendom in the 14th century, and the pristine Pope's Palace still sits proud at its centre. As you cruise through Provence, you'll arrive at Arles, most famous for being the source of many of Van Gogh's masterpieces. Explore the streets and see the same locations that he captured on canvas. As you relax on the beautiful Emerald Liberté, what you'll experience is a journey through the heart of a region famous for its food and wine, unique cultural flavours and ancient history, and where time moves at a more gentle pace.
Bem, então, né, lembra do que eu falei, pensou em roteiros de Provence, Borgonha, tem arte, tem bom vinho e tem boa comida, roteiro muito forte nesses 3 pontos. Uma excursão que eu acho muito bacana de destacar, ela não é em todas as companhias, mas em algumas tem, que é a excursão para você acompanhar a busca de trufas, né, os cachorros que sentem o cheiro, você vai acompanhar eles buscando trufas, então olha que experiência incrível. Para você aproveitar. Alguns roteiros, eles terminam ou começam em Dijon, o berço da mostarda, a famosa mostarda de Dijon. Então, você vai conhecer melhor a produção, como é feita. Você vai estar ali no berço da mostarda. Então, isso é muito bacana e um ótimo argumento para você oferecer para o seu passageiro. Pode falar, Ri. É roteiro novo esse de Dijon, né? É roteiro novo da AMA. Sim, ele começou esse ano. Não ia até lá. E esse roteiro da Provence é um dos roteiros que um dos meus preferidos, né? Quando você entra na Provence, que vai a Beau, Viviers, Avignon, show de bola. Show de bola. Fazer isso em junho, encantador. Então, é melhor ainda. E aproveitando, junho, julho e agosto é quando tem o melhor custo-benefício, gente. Então, muitas vezes a gente pensa, como são meses quentes, vai ser mais caro. Pelo contrário, julho e agosto tem preços ótimos, sempre tem promoção. É uma ótima época para você oferecer para o seu passageiro. Ali o verão, para ele fugir. Não quero ir para a praia, vai estar muito cheio, por exemplo. Ele tem ótimas opções também para fazer de fluvial. Eu vi que você falou, mas só para deixar mais claro aqui, mas o meu passageiro quer ir ver a lavanda, é julho. Ponto, julho, tá? Né? Quero ver a lavanda, e de preferência no começo, da primeira quinzena, porque julho elas estão super floridas e é o momento da colheita. Então, fim de julho, talvez ele já não veja nada, tá? Mas é julho. Muito bem. Fim de junho, começo de julho, vai. Fim de junho, começo de julho, foi o que eu falei. Então, eu falei certo, que bom. Temos aqui mais uma opção pela Europa, que é um cruzeiro exclusivo da Uniworld, que é um cruzeiro pela Lagoa de Veneza, né? Ele é vendido, quando você entra ali no site da Uniworld para procurar, ele tá como Lagoa de Veneza e o pedacinho do Rio Pó, né? Poucas pessoas conhecem o Rio Pó, então Lagoa de Veneza é muito mais fácil até de você vender para o seu passageiro. Você falar para ele, vamos fazer um cruzeiro pelo Rio Pó, ele vai olhar para você com a cara meio de interrogação. Mas se você falar, vamos fazer um cruzeiro pela Lagoa de Veneza, já muda de figura. Né, ele já pensa, Veneza, é muito mais vendável para o seu passageiro, mas ele navega também um pedacinho no Rio Pó, ele passa pela Itália, é uma forma totalmente diferente de você conhecer essa região, né? Muitas vezes o seu passageiro já conheceu Veneza, ele já visitou essa cidade, mas de um cruzeiro ele vai conhecer cidades ao redor, ele vai ter experiências diferentes, então é uma forma totalmente menos óbvia e até mais exclusiva dele conhecer Veneza, e a região, não só Veneza. É um hotel, né? Eu gosto de falar que, novamente, os navios da Uniworld são hotéis boutique flutuantes, então é uma forma de você não se preocupar também com a hospedagem, onde eu vou colocar esse passageiro, será que o hotel vai ser bom, não vai, é longe, é perto? Não, ele vai estar no melhor lugar, que é num hotel boutique flutuante, ele vai estar não só em Veneza, como vai conhecer também os arredores. Aqui um pouquinho do roteiro para vocês. Muito bem. Eu adoro a musiquinha desse vídeo, estou animado. Então, novamente, uma forma diferente de você conhecer essa região de Veneza e arredores. Então, ele vai ter demonstração dos cristais do vidro Murano, ele vai conhecer a cidade de Murano, ele vai ter um ateliê de máscaras venezianas. Olha que experiência interessante. Dificilmente ele fez isso quando ele foi para Veneza, se é que ele foi, quando ele foi para Veneza a primeira vez, por exemplo, né? Não sei se vocês prestaram atenção no vídeo, mas na Basílica de São Marco, os passageiros que estão no cruzeiro da Uniworld, eles visitam depois que a Basílica fecha. Então, é uma visita exclusiva. Você não vai visitar a Basílica lotada com todos os outros turistas. Não, você vai visitar só ali com os 140, 150 do seu barco. Olha que experiência incrível, né? Ele vai conhecer, ele vai ter realmente uma experiência dentro da Basílica de São Marco com só os passageiros do navio dele. Isso é muito legal. Então, quer oferecer a Itália de uma forma diferente, de uma forma fora do óbvio, é um cruzeiro com a Uniworld pela Lagoa de Veneza ali, /Rio Pó.
Não é um cruzeiro que tem um período super grande de navegação, como o Danúbio e Reno, como a gente falou em outros roteiros. Ele tem um período de navegação mais curto, porque as distâncias são pequenas, né? Como vocês podem ver aqui, é tudo muito pertinho. Então o navio se desloca de um ponto para outro, mas ele não tem grandes navegações como Reno, Danúbio, Douro. Mas ele tem com certeza vistas muito bonitas, porque ele vai estar navegando com vista para Veneza. Então, espetacular, gente. Vale muito a pena vocês oferecerem. É com certeza um jeito diferente do passageiro conhecer a Itália. A gente, como eu falei lá no comecinho para vocês, a gente não tem só cruzeiros pela Europa, né? A gente está aí quase finalizando, gente. Mas antes a gente não pode deixar de falar dos exóticos, né? A gente tem cruzeiros por outros destinos além da Europa. São destinos que cada vez mais estão tendo procura. Estão se tornando aí muitas tendências de viagens no turismo de luxo. E o Fluvial, ele atende muito bem vários destinos exóticos para você oferecer para o seu passageiro. Eu fiz um compilado de um vídeo para vocês. E vou mostrar, eu vou falando junto nesse vídeo, porque ele é uma mistura de vários pedaços de vários destinos. Então a gente tem cruzeiros pela região do Vietnã e do Mekong, conforme eu falei para vocês, pelo rio Mekong. Então uma ótima opção de você oferecer para ele. São cruzeiros, eu vou falar mais detalhadamente acabando o vídeo, mas ele tem experiências incríveis e é uma forma diferente. A gente teve agora 2 agências de viagem que voltaram de um fan tour nesse cruzeiro pelo rio Mekong e foram só elogios. Elas voltaram encantadas, super felizes e já estão cotando para vender para os passageiros delas. Aqui o Nilo, então, né, acho que é o mais conhecido de todo mundo, provavelmente todos vocês já devem ter vendido ou feito uma cotação de Egito, e o Egito também é uma opção com as companhias de cruzeiro fluvial, porém tem um diferencial que elas não vendem só o cruzeiro, diferente, por exemplo, da Europa, que eu posso vender só o cruzeiro. No Egito eu vendo junto à parte terrestre, e todas em hotéis 5 estrelas, né, para manter o padrão do que a companhia oferece. Então, o mesmo padrão que o passageiro tem a bordo 5 estrelas, vai ser também oferecido nos hotéis que a companhia tem em parceria. Então, no Egito, a gente não vende só o cruzeiro pelo Nilo, a gente vende também a parte terrestre, e é um cruzeiro pelo Nilo um pouco mais longo. Em vez de só 3 ou 4 noites, o seu passageiro ele vai ter 7 noites navegando pelo Nilo. Então, ele vai conhecer mais coisa, ele vai ter mais tempo para aproveitar, não vai ser tão, entre aspas, corrido. Ele vai ter uma experiência mais calma. A gente tem opções também pela África. A Ama Waterways tem um navio super exclusivo no rio Chobe, na África, e também é o mesmo esquema do Egito. Ele não é vendido somente o cruzeiro, ele é vendido com pacote terrestre. E aí são diversas opções de terrestre, né? Eu vou mostrar detalhes para vocês em breve, mas ele pode vender com Cape Town, Johannesburgo e o cruzeiro, ou ele pode vender com Zimbábue e Cape Town. Você tem várias opções de pré e pós-terrestre, mas são opções riquíssimas. E o ponto alto do cruzeiro, o ponto alto do roteiro, sem dúvida, é o cruzeiro, né? É um safari flutuante, onde ele tem a bordo 14 suítes somente, é super exclusivo, é incrível. O passageiro que gosta de ir para a África, que já foi, quer voltar com uma experiência diferente, você pode super oferecer isso para ele. Porém, como são poucas suítes, de novo, gente, antecedência. Aqui a gente está falando de, com certeza, 1 ano de antecedência ou mais, porque a disponibilidade ela é bem difícil de conseguir. E aí, por último, a gente tem o roteiro de Índia, que é um roteiro também exclusivo da Uniworld. Então, né, às vezes a gente nunca se pergunta, é possível navegar no Rio Ganges? É sim. E também é um roteiro que envolve terrestre, não é um roteiro que envolve só o cruzeiro. É um roteiro super rico na cultura da Índia, muitos passageiros se interessam muito para conhecer melhor essa cultura da Índia, a questão da cultura, da religião, e por que não um cruzeiro pelo Rio Ganges, né? Olha, só de falar para ele já é uma experiência incrível do que ele vai ter, um cruzeiro pelo Rio Ganges. E também mantendo o padrão de cruzeiros boutique da Uniworld. Olha que incrível. Só completar, Cássia. Claro. Lá no COB, é um safari, é um cruzeiro de safari fotográfico e ele dura o cruzeiro em si só 4 noites. Né? Exato. Mas você tem que comprar o pré e o pós. Sim, eu vou detalhar agora um pouquinho. Então, voltando, Rio Mekong, Vietnã e Camboja. Esse é o único que a gente consegue vender só o cruzeiro. Ele dura 7 noites. Esse a gente consegue vender só o cruzeiro.
né? A gente não é obrigatório você comprar a parte terrestre, porém é muito recomendável, porque vai ser mais prático, né? As companhias de fluvial já estão muito acostumadas com esse roteiro, então elas já têm o pré-perfeito, o pós-perfeito, é muito mais prático você vender o pacotinho completo, mas às vezes seu passageiro não quer, ele já tem o terrestre comprado, alguma coisa assim, é possível vender só o cruzeiro. A gente tem com 4 companhias. Né? Long Bay. Ele passa, exatamente. É muito rico, é uma cultura totalmente diferente do que a gente tem aqui no Brasil, então cada vez mais os passageiros estão se interessando em conhecer essa região. É um cruzeiro que muita gente pode achar que tem um custo muito alto, pelo contrário, ele tem um custo muito bom, muitas vezes mais barato que a Europa, então vale muito a pena você consultar a gente, consulte a gente, ou consulte um dos nossos representantes, se você está falando de outros estados, porque ele tem um custo muito bom e às vezes você perde esse preconceito de achar que é caro, mas ele tem um custo muito bom. Lembrando que os 2 países precisam de visto, tanto o Vietnã quanto o Camboja, mas quando você fizer a sua cotação com a gente vai explicar todos esses detalhes. A gente também falou do Nilo, então, de novo, aqui o Nilo, a gente entra na parte dos pacotes que eu só vendo com terrestre, eu não vendo só o cruzeiro pelo Nilo. Então, sempre que você cotar comigo, seja com a AMA, seja com a New World, a gente sempre vai mandar para você a opção com terrestre. E são terrestres espetaculares, tá, gente? Segue o mesmo padrão de experiências, de luxo, do que você tem a bordo do cruzeiro, tanto da AMA quanto da New World. Então, a gente está falando de hotéis 5 estrelas, em algumas opções é o Four Seasons, então a gente está falando de ótimas opções de hospedagem, você pode vender sem medo, sem se preocupar com o que você vai ter de mão de obra lá local, de receptivo, porque a companhia garante isso para você, então você vende sem dor de cabeça, sem se preocupar. São cruzeiros de 7 noites, então você vai ter uma vivência a mais no Nilo, não vai ser só 3 ou 4, você vai ter mais tempo para realmente aproveitar essa experiência, e tem o terrestre pré e uma noite de terrestre pós. A gente tem também, como eu falei para vocês, a gente vai ter o Rio Magdalena, a partir do comecinho de 2025, que está aqui perto na Colômbia. É um cruzeiro que sai de Cartagena e termina em Barranquilha, ou o oposto, que começa em Barranquilha e termina em Cartagena. Então é um aéreo super fácil aqui para a gente, que está no Brasil, um aéreo super tranquilo, tanto em custo quanto em distância, né? É uma ótima opção e é um jeito diferente de você conhecer a Colômbia. A Colômbia está crescendo muito em interesse aqui dos brasileiros, cada vez mais eu vejo gente indo para Cartagena, para Bogotá, e agora a gente tem mais essa opção para você complementar o roteiro para o seu passageiro. Um roteiro que vai abordar também a questão do café colombiano, então o passageiro que gosta de café, o café colombiano é, né, super famoso, super incrível, e também na questão de cultura e de natureza. Ele vai envolver muito essa parte da natureza da Colômbia e também da cultura. Vale muito a pena vocês oferecerem para o passageiro de vocês, se especializarem, se vocês têm essa procura, e também para grupo. Se você gosta muito da opção de um grupo, essa é uma opção muito boa. E por último, penúltimo, o Rio Ganges, conforme a gente falou para vocês, é um roteiro exclusivo da New World, e a gente só vende ele também com terrestre, para vocês terem uma ideia da qualidade da parte terrestre, somente hotéis da rede Oberoi. Então, hotéis 5 estrelas, com a qualidade garantida, você não precisa se preocupar. Ele é um roteiro mais longo, ele tem 13 noites de duração, e você pode vender tranquilo, porque com certeza o seu passageiro vai voltar outra pessoa, assim, né? As pessoas que vão para a Índia, elas sempre falam isso, que elas voltaram outras pessoas, né? Eu tenho muito essa impressão. Todo mundo que eu conheço que foi para a Índia fala isso. Eu voltei outra pessoa da Índia. Então, por que não voltar outra pessoa do cruzeiro fluvial da Índia, gente? E, por último, o Rio Chobe, conforme eu falei para vocês, que é o roteiro pela África do Sul, África, da AMA Waterways. É um navio com apenas 14 cabines disponíveis. Então, de novo, aqui a gente está falando de um ano e meio de antecedência. De todo esse tempo que eu trabalho com cruzeiro fluvial aí, já faz um bom tempo, eu só vendi uma cabine de África, porque nunca tem lugar. Então, de novo, vamos vender mais África, gente. Olha que sonho vender esse roteiro. Não tem nada igual no mercado esse pacote da AMA, com esse cruzeiro fotográfico, com esse safari de 4 noites, né? Apenas 14 cabines a bordo, é muito exclusivo, e as partes terrestres têm diversas opções. Então tem com África do Sul, tem com Tanzânia, tem com Namíbia, que está super em alta agora, super tendência no turismo de luxo, todo mundo procurando Namíbia. Tem opções, inclusive, com o trem Rovos Rail, né? Para quem aí já estudou um pouquinho mais de África, já pesquisou, esse trem é espetacular. Então tem a opção de você casar esse trem com o cruzeiro da AMA. Gente, olha que experiência espetacular na África que o seu passageiro vai ter. É o pacote dos sonhos. Muito bem. Tem montanha de gorila?
Tem o quê? Sim, tem um opcional, a AMA vende esse opcional. Além do terrestre, que você obrigatoriamente tem que vender junto com o cruzeiro, a AMA Waterways ela oferece em algumas saídas o opcional de Ruanda. Você pode fazer, então, além do terrestre que está sendo vendido, um opcional até Ruanda para você ter a experiência com os gorilas. Isso não é em todas as datas e também a disponibilidade é super, super, super limitada. Então, se você sabe que o seu passageiro tem esse sonho, assim que você cotar um pacote de África com a gente, já pergunta do opcional de Ruanda, porque ele é bem limitado de disponibilidade, né? Porque tem toda a questão de quantas pessoas sobem, tem que sempre ir com Ranger, tem a taxa que você paga localmente, então não é uma coisa que você faz com um grupo grande, pelo contrário, é um grupinho bem restrito. Mas tem essa opção também, pessoal. Isso aí. E você pontos importantes. Peraí, cara. Você falou do Kobe, que o barco tem 14 cabines. Deixa eu falar do Magdalena. Magdalena, a gente vai lançar, a AMA está lançando 2 navios, cada um tem 30 cabines, o outro tem 31 cabines. Tá? Então, você falou aí de grupo, família e grupo de adesão, também é o ideal para você fazer fretamento, inclusive. Né? 30 cabines é nada, né? Perto dos navios da Europa. Ou seja, os exóticos eles têm um pouco essa característica de ser um pouquinho menores os navios, né? O Nilo também, os navios são menores. O Nilo é um outro rio também que não se navega à noite também, pessoal, só para vocês saberem, tá? E eu acho que é isso. Vamos lá. Você estava indo para encerramento? Estamos finalizando, exatamente. Alguns pontos importantes para vocês. Que todos os roteiros, né? A gente falou agora dos exóticos, que muitos é obrigatório vender com a parte terrestre. Mas na Europa, se vocês desejarem, também é possível cotar um terrestre com a companhia. A companhia ela tem acordos com alguns hotéis, ela tem algumas partes terrestres, então consulta sempre a gente no momento da cotação se aquele roteiro de Europa que você está cotando tem alguma opção de terrestre. Muitas vezes tem, assim, muitas em 99% das vezes tem uma opção de terrestre, ou na cidade do embarque, ou numa cidade próxima. Então, você quer às vezes facilitar o seu trabalho e já fazer tudo com a companhia fluvial? É possível. Todas as companhias, quase todas oferecem a parte terrestre, pré ou pós, consulta a gente porque é possível. Uma informação importante, os rios eles também sofrem com a influência da natureza. Então, da mesma forma que às vezes um cruzeiro em Miami, um cruzeiro pelo Caribe, ele teve uma alteração de roteiro por conta da temporada de furacão, os rios eles também sofrem às vezes momentos de alta ou baixa. Isso pode acontecer. O rio está muito alto ou o rio está muito baixo. Mas ele não é cancelado, isso é importante frisar para vocês, né? Ele não é cancelado, o roteiro ele pode ter alguma alteração, e isso em 99% das vezes, isso é avisado para você, para avisar para o seu passageiro com antecedência. Não é uma antecedência grande, porque a gente não tem como saber se o rio vai estar alto ou baixo daqui 3 meses, mas a gente está falando ali de alguns dias, então 1 semana, 5 dias, a gente vai avisar você que a companhia nos notificou que tal roteiro vai ter uma pequena alteração, vai ter uma alteração de uma cidade para outra, sempre visando a segurança do passageiro em primeiro lugar. Então é importante, né, alinhar isso às vezes com o passageiro, porque pode acontecer, da mesma forma que o cruzeiro marítimo às vezes tem alguma alteração. E atenção também com a questão de eventos muito específicos que o seu passageiro pode estar procurando e se atentar muito à época disso. Então, como a gente falou durante o cruzeiro, durante o webinar, né, a época de tulipas, final de março a começo de maio. Importante, se o seu cliente tem muita expectativa, tenta em abril, que é quando as tulipas vão estar mais abertas. Às vezes em março está meio fechadinha, e às vezes em maio muitas já murcharam. Então, alinhar bem isso com o passageiro. A época das lavandas, como a gente falou, finalzinho de junho, começo de julho. Oktoberfest, que apesar de ser Oktoberfest, normalmente ela é antes, então vê na internet, pesquisar ali quando realmente é Oktoberfest. Ah, meu cliente quer fazer Oktoberfest, ele quer casar com cruzeiro fluvial. Então, sempre muita atenção com esses eventos específicos para não ter nenhuma frustração do seu passageiro. E aí você pode estar se perguntando, gente, ela falou tanta coisa esse webinar todo, é muita informação, como que eu vou lembrar de tudo isso? Né? Muita coisa para minha cabeça, para minha também, gente. Porém, a gente vai mandar para vocês no e-mail que a gente manda depois do webinar, né? Que a gente manda os links dessa apresentação, a gente manda os links da primeira e da segunda. Eu vou mandar também para vocês o PDF do nosso guia de cruzeiros fluviais, né? Que para quem já conhece, eu falo que essa é a nossa Bíblia dos cruzeiros fluviais. Quem não conhece, esse é o nosso guia, é a nossa Bíblia, tem
tudo sobre os cruzeiros fluviais aí, então sobre todas as companhias, sobre os destinos, sugestão de parte aérea, qual companhia navega, melhor época para ir, então tudo está nesse arquivo, a gente vai mandar ele em PDF para vocês, usem, abusem, compartilhem com a equipe, compartilhem com agentes de viagens amigos de vocês, porque é um material muito rico, e ele é o melhor amigo de vocês na hora de vender cruzeiro fluvial, iate e small ship também, mas como a gente está focado aqui nos fluviais, então você vai receber o link para download desse material, junto com essa apresentação também em PDF. Então, se você não conseguiu ver ela toda, você quer mandar para sua equipe se especializar, você vai receber ela e o link do nosso guia, certo? E um spoiler do nosso próximo webinar, para vocês ficarem com vontade de assistir. E agora, o nosso destino é simplesmente o nosso porto de embarque para esse grande navio de cruzeiro, um grande iate. O maior iate que eu já estive aí fazendo. Ele tem 50 cabines, luxo, Emerald Sakara. E a entrada você aí de casa vai fazer junto comigo, porque eu também estou muito curiosa para conhecer esse grande barco. Muito bem! Espero que vocês tenham ficado com vontade de conhecer agora os iates, né? O iate, viajar num iate, seja você fretando ele, ou seja você indo em iates menores, como é o caso do que a gente vai falar no próximo webinar, não só do Emerald Azurra, mas a gente vai falar também de Scenic Eclipse e de Atlas Ocean Voyages, todos os iates que a gente tem aqui no portfólio da VELI. Então não percam, vai ser no dia 11 de setembro também, às 10h30, mas a gente vai mandar o convite para vocês, não se preocupem, mas já coloquem aí na agenda de vocês, dia 11 de setembro a gente vai ter o webinar de iates com o Ricardo e com o nosso gerente comercial, Sérgio, que são aí os nossos experts em iates. E já é meio-dia, não quero atrasar o almoço de ninguém. Do que eu vi aqui no chat, todo mundo já teve suas dúvidas respondidas pela Andressa. Obrigada, Andressa. Alguém tem mais alguma dúvida? Manda agora rapidinho no chat. Enquanto o Ricardo faz as despedidas, a gente responde. Muito bem. Adorei esse conteúdo todo, hein, Cássia? Achei muito legal. A gente... Peraí. Tá bom. Deixa eu tirar um pouquinho aqui. Eu fui tentar olhar o chat. Ah, tá. Não, o chat eu tô acompanhando aqui. A Andressa respondeu tudo, praticamente. Tá bom. Não, adorei. E, bom, eu espero que realmente todo mundo tenha muita dúvida, porque é sinal que está vendendo, né? Está tendo interesse, está tendo procura. Eu acho que é isso. Pessoal, não esqueçam, a VELI não é só uma representação, não é só uma empresa de marketing, a gente está aqui para auxiliar vocês na venda, tá? Todas as nossas as marcas que estão no nosso guia, no nosso portfólio, a gente conhece o produto, a gente tem um know-how de como vender, de como é o produto em si, a experiência em si. Então, fiquem à vontade, façam contato com os nossos especialistas, ou comigo, com a Cássia, não tem importância, a gente está aqui para esclarecer e dar o maior suporte possível para vocês fazerem as vendas, tá? Sim, e lembrando que a gente tem também os nossos representantes nos outros estados, né? A VELI, ela tem agentes preferenciais em praticamente aí todos os estados do Brasil, então se você está falando de uma agência que às vezes não é de São Paulo, você pode falar com os nossos representantes, a gente vai mandar o contato de todos também por e-mail. Maravilha. Acho que é isso. Inclusive está aí na tela, né? Nossos representantes. Exatamente. E tem uma pergunta só, que alguém questionou a questão do não navegar à noite no Nilo, que ela já navegou à noite. Então, talvez isso mude, talvez, do tamanho do navio, alguns navios possam, outros não, talvez? Depende do horário da noite que ela está falando, né? Porque os roteiros, normalmente, os navios saem muito cedo, navegam muito cedo, ou talvez ele tenha atrasado. Mas por uma questão de segurança, não é permitido navegar a noite toda no Nilo, né? Agora, eu não sei como exatamente ela navegou, tá?
Ela não entendeu. A Estela da VIP Trip. Depois você fala, manda para mim, Estela, exatamente o que você fez, porque essa é uma informação que a gente tem de todas as companhias que a gente representa. Pode ser que tenha alguém lá que tenha essa licença, mas que não sejam uma das nossas. Mas as nossas, os roteiros, eles... às vezes, assim, o pessoal fala, pô, mas como é que vai fazer aquele passeio que é muito cedo, né? Assim, o navio sai, zarpa, quando o sol está nascendo, vai um pouco. O dia clareou, ele já está indo, não deixa de ser noite, né? Mas assim, é essa informação que a gente tem das companhias que a gente representa, tá? Mas eu gostaria de saber da sua experiência. Obrigado, Estela. É isso, gente. Então, nosso quiz vai ficar disponível para vocês até 12h35. Então, não deixem de ir lá responder para vocês concorrerem. Os 3 primeiros que responderem todas as respostas certas. E também para vocês fixarem o conteúdo do nosso webinar de hoje. Queria agradecer a todo mundo que esteve presente nos 3, que esteve presente só em um. Agradecer muito, foi um treinamento aí feito com muito carinho. Eu gosto muito de espalhar a palavra do Cruzeiro Fluvial aí para vocês. Espero que vocês se sintam confiantes em vender, que tenha sido uma boa reciclagem para quem já conhece. Queria agradecer muito. E convido para o próximo webinar de iates, que é uma super tendência de turismo de luxo. Cada vez mais as companhias estão inaugurando iates e os passageiros estão procurando iates para navegar. Então, conto com vocês no próximo webinar, pessoal. Eu também, pessoal. A gente vai falar sobre iates. Eu adoro fluvial, mas também estou amando os iates, tá? Vamos lá. Obrigado, Cássia, mais uma vez. Obrigado, pessoal. Estou super contente. Muita gente lá no chat. Que bom. Nos vemos dia 11/9. Ou em qualquer edição extraordinária, né? Tá? Valeu, Cássia. Beijo. Tchau, gente. Imagine você desfrutando de suas paixões durante uma viagem única. Vinho, gastronomia, bike, curiosidades, história e cultura no melhor das 4 estações. E isso a bordo de um cruzeiro fluvial. Aproprie-se de suas novas experiências navegando com segurança por lendários rios. Viva, sinta, experimente cada cidade, cada parada com toda a organização e liberdade. Conte com o conforto de uma hotelaria e culinária de altíssimo padrão, para você se conectar ao redor do mundo de um jeito diferente, de históricos vilarejos europeus aos encantos milenares do Egito e às cores marcantes do Sudeste Asiático. Oferecemos a viagem perfeita. Vele Representações, experiências e conexões ao redor do mundo.